Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso mais um treinamento de produto. Hoje, o tema do nosso treinamento de hoje é conhecer os maravilhosos benefícios do nosso Linfa Chá. Então, dá tempo de você convidar a sua rede, dá tempo de você compartilhar, de marcar aquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui com você no treinamento de hoje. Para quem está acessando pela primeira vez, sou Elisângela Lins, sou a treinadora de produtos Maravilhas da Terra, e hoje, como eu falei, o tema do nosso treinamento é conhecer as propriedades, é conhecer os benefícios desse maravilhoso chá. E a gente colocou um nome muito querido, que é o seu aliado à queima de gordura. Mas antes de falar exatamente sobre o Linfa Chá, eu gostaria de compartilhar algumas informações para vocês. O que acontece? Atualmente, diversos estudos de nutrição, especialistas em inúmeras dietas, líderes, de personalidades esportivas, treinadores, todos, de uma única forma, eles concordam que o chá em si, não estou falando do Linfa Chá, mas o hábito de se tomar chá, é uma escolha natural. Por quê? Pesquisas científicas têm encontrado, em diversos estudos, evidências que confirmam o que a gente conhece desde antigamente, literalmente da receitinha da vovó, que significa o quê? Que doutrinas centenárias provam sobre o poder maravilhoso do chá para auxiliar na prevenção de diversas doenças, para auxiliar na longevidade, ou seja, para prolongar os nossos dias. Então, o hábito de tomar chá, o hábito de consumir chá, ele promove esse benefício de trazer uma prevenção sobre diversas doenças, independente do chá que a gente vai consumir, Principalmente quando a gente fala aqui de um mix maravilhoso, como é proporcionado pela Maravilhas da Terra. Então, as propriedades que são, a gente poderia falar das propriedades benéficas do chá, são inúmeras, mas as propriedades já demonstradas, propriedades comprovadas na maioria das espécies de chás, são por poder de acelerar o nosso metabolismo, de auxiliar no nosso sistema imunológico, também no nosso sistema nervoso, diminuindo o estresse. Então, essas são algumas das propriedades benéficas já comprovadas por diversos estudos, de diversas espécies de chás, que faz esse processo, acelera o metabolismo, auxilia no sistema imunológico, diminui aquela sensação de estresse. Eu anotei aqui para vocês alguns pontos sobre os efeitos na nossa saúde. Lembrando que a gente não está falando especificamente do Linfa Chá, mas estamos falando ainda do chá de uma maneira geral. O chá em si, ele atua como um diurético. Portanto, a gente pode falar que ele ajuda na ação dos nossos rins. Ou seja, ele faz não só trazer um bom benefício para os nossos rins, mas também para o nosso intestino grosso. A entrada de água que a gente faz no consumo do chá ajuda a prevenção de cálculo renal, que é conhecido popularmente como a pedra nos rins, e também evita o processo de constipação. A constipação, a dificuldade na evacuação, acaba ocasionando vários outros problemas para a nossa saúde. Então, ele facilita, quando a gente toma o chá, ele melhora essa lubrificação no nosso intestino, aumentando o lumen intestinal, que a gente fala que é o espaço dentro do nosso intestino. Então, o chá ele já faz, de uma certa forma, esse benefício. Outro benefício maior, o chá ajuda na digestão. Ele geralmente é indicado como uma boa bebida após as refeições, para facilitar a nossa digestão. Mas, lembrando, não consumir com açúcar, Para a gente já está falando de saúde, está falando de qualidade de vida, então vamos esquecer desse doce vilão. Também ele ajuda nos músculos do nosso estômago, porque ele atuando na nossa digestão, auxiliando na nossa musculatura estomacal, ele vai tirar aquele desconforto, aquele peso, que a gente tem após as refeições. Então, a tomada de chá após refeição traz esse benefício na digestão, facilitando todo esse processo digestório.
Outra informação importante, quando a gente pratica exercício físico, né, que a gente está ali corrido, às vezes é o corpo aquecido, a gente quer tomar uma bebida gelada. Mas tem uma dica para vocês. Depois do exercício físico, o chá é excelente, principalmente se você tomar ele quentinho ou morninho. Por quê? Bebidas quentes, elas são melhores absorvidas pelo nosso organismo, ou seja, a absorção é muito mais rápida. As bebidas geladas, nem tanto. Então, essa bebida quente, após o exercício, vai facilitar o seu processo de termogênese, a queima de gordura, ou aquela erva pode proporcionar no seu organismo de uma maneira muito mais rápida, vai se tornar mais biodisponível, né? E uma xícara de chá também, quando a gente toma o chá gelado ou um pouquinho mais frio, ele repõe tanto a perda de líquido do nosso corpo, como também promove o nosso estímulo e também nos refresca. Por que eu queria falar isso para vocês? Porque a importância do chá, não especificamente sobre um determinado chá. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios, não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui, os benefícios do linfa-chá. Mas é importante a gente saber que existem inúmeros estudos, né, estudos científicos comprovados que têm buscado essa alternativa natural como forma de prevenção, de auxiliar nos tratamentos das patologias e, ao mesmo tempo, promover a longevidade. Então, o nosso maravilhoso, eu estou apaixonada por esse chá, aqui o nosso linfa-chá, é o nosso aliado à queima de gordura corporal. Ele conta com um mix de ervas, uma combinação, um blend, uma mistura de ervas selecionadas que vão favorecer, né, uma ação termogênica, vai ajudar a acelerar o nosso metabolismo, a aumentar o nosso gasto calórico e energético. Tem ação antioxidante nesse mix de ervas, ou seja, previne a ação antioxidante, a ação dos radicais livres, que são os maiores precursores de diversas doenças e muitos problemas da nossa saúde atualmente. Também tem ação diurética. Então, todo esse mix, essa combinação de ervas termogênicas, antioxidantes e diuréticas, vão fazer desse chá, né, do nosso linfa-chá, um potente aliado à queima de gordura corporal. Além de ser um potente aliado à queima de gordura corporal, ele favorece a eliminação de toxinas, tudo aquilo que faz mal para o nosso organismo, por esse processo de diurese, até mesmo ele faz todo esse processo acelerado para eliminar muito mais rápido aquilo que faz mal ao nosso organismo. Então, ele promove a eliminação de toxinas, contribuindo para a melhor funcionalidade do nosso organismo. Promove a eliminação mais rápida dos líquidos retidos, diminuindo aquela sensação de inchaço, aquela sensação de desconforto, né, que a gente tem principalmente na região periférica, nas nossas pernas, nos nossos pés, muitas vezes naquela região da barriga, aquela sensação de inchaço é extremamente desconfortável. Mas eu gostaria de falar de alguns dos componentes. Não vamos citar todos, que nos próximos vídeos a gente vai estar falando mais sobre os ativos de cada um deles, mas eu gostaria de falar principalmente pela ação do hibisco, que está presente aqui no nosso linfa-chá. Tem várias outras ervas maravilhosas, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas principalmente por quê? Muitas pessoas só focam na ação do hibisco, na ação diurética. Né? Ver que o hibisco tem essa ação diurética, maravilhoso, e a gente vai entender por que ele tem essa ação diurética. Então, o hibisco presente aqui no nosso linfa-chá, ele tem uma ação diurética, ou seja, ajuda a diminuir aquele líquido retido que fica nas nossas células, que dá aquele processo de inchaço e desconforto. Então, ele ajuda a diminuir essa retenção de líquidos. Mas eu anotei para vocês um estudo que foi publicado num jornal internacional de etnofarmacologia, fala que por que ele tem essa ação diurética? Por que a gente pode comprovar que ele vai diminuir a retenção de líquido? Porque existe um flavonoide chamado quercetina, presente no hibisco, né, no nosso chá de hibisco,
que é um nutriente que favorece essa ação diurética. Então, é o flavonoide quercetina, presente no hibisco, no preparo do chá, que vai fazer essa ação diurética. Então, existe um porquê ele elimina, e o responsável é esse flavonoide. O hibisco conta também com diversas substâncias, como eu falei, os flavonoides, mas especialmente as antocianinas. Antocianinas é que dão essa coloração mais avermelhada escura no nosso chá, né? No hibisco em si. Por isso que ele acaba tendo essa coloração um pouquinho mais escura. Mas as antocianinas, elas possuem efeitos maravilhosos e extremamente benéficos ao nosso organismo. Primeiramente, cardioprotetor, protege a saúde do nosso coração. Você sabia disso? Então, a gente pensa, né, no hibisco só como essa ação diurética, essa eliminação de líquido retido, mas não, as antocianinas, né, esses flavonoides maravilhosos, têm a ação de proteger o nosso coração também. Tem um efeito vasodilatador, promove a dilatação dos vasos sanguíneos, promovendo o quê? Faz com que haja uma maior flexibilidade dos nossos vasos, fazendo a melhor fluidez do nosso sangue. Se há esse processo da melhora, da vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos, vai promover com que chegue melhor o aporte de oxigênio e nutrientes aos nossos músculos. Então, ela promove o relaxamento da musculatura lisa que está dentro da parede desses vasos, fazendo essa melhor flexibilidade. Então, se o nosso sangue flui melhor, consequentemente, a gente vai ter uma melhor funcionalidade, porque vai chegar nutriente a todas as partes do nosso corpo. E também o principal, né, das antocianinas, elas contribuem muito para evitar o acúmulo de gordura. Por isso que a gente fala que o nosso linfa-chá é o nosso aliado à queima de gordura corporal. Esse último efeito citado, que é evitar o acúmulo de gordura, ele se dá porque o chá, né, o nosso chá, que contém o hibisco, promove um processo chamado de redução da adipogênese. O que é a adipogênese? É um processo normal no nosso corpo, onde há uma produção de células de gordura, chamado de adipócitos. Quando a gente tem esse excesso, né, um acúmulo, esse excesso da produção dessas células, acaba acumulando gordura no nosso corpo. Então, o nosso linfa-chá, que tem essa presença maravilhosa do hibisco, através das antocianinas, com efeito cardioprotetor, vasodilatador e evita o acúmulo de gordura, através da redução da adipogênese, vai fazer com que contribui para que tenha menos gordura, fique menos gordura acumulada, principalmente na região do abdômen e na região dos quadris. Por isso que a gente fala, né, que ele vai modelar, vai moldar a nossa silhueta. Então, ele vai diminuir esse processo. Tem essa capacidade, grave esse nome, de reduzir a adipogênese, reduzir o acúmulo de gordura corporal, favorecendo a sua eliminação, principalmente na região abdominal e na região dos quadris. Por que também auxilia no emagrecimento? Porque contém um inibidor que bloqueia a produção da amilase. O que é isso? Uma enzima que transforma o amido em açúcar. Então, ele é um inibidor, por isso favorece o emagrecimento. Então, quando a gente consome o chá, o nosso chá, quando a gente consome o linfa-chá, principalmente pela presença do hibisco, logo após as refeições, vai ajudar a reduzir a absorção do carboidrato ingerido na refeição. E isso, gradualmente, vai nos levar à perca de peso, vai nos auxiliar na eliminação, no gerenciamento de peso. Como eu falei anteriormente, né, que os estudos apontam que alguns desses flavonoides presentes, né, têm ação cardioprotetora cardioprotetora e vasodilatadora, isso significa que essas substâncias vão ajudar a aumentar o HDL, que é considerado bom colesterol, e diminuir o LDL, que a gente chama de mau colesterol, assim como os triglicérides, e favorecendo
né? Se é um cardioprotetor, se aumenta a vasodilatação, vai diminuir a pressão no nosso vaso sanguíneo, então vai auxiliar no controle, na diminuição da pressão arterial, no equilíbrio, vamos falar assim. Então, ele vai auxiliar. Quem está falando isso? Não sou eu, Elisângela, também anotei aqui para você. Foi um estudo publicado no Jornal de Nutrição Internacional, é Journal Nutri. Ele concluiu que o chá de hibisco, chás que contêm o hibisco, ajuda a baixar a pressão arterial. Então, é um estudo comprovado que faz esse processo. Então, não é somente a ação diurética que vai proporcionar no nosso organismo, mas toda essa proteção cardioprotetora, vasodilatadora, inibidora, né? Evita o acúmulo de gordura, inibe a amilase, que faz essa transformação de amido em açúcar, favorecendo o nosso emagrecimento, diminui o mau colesterol, contribui para o bom colesterol e vários outros benefícios. A gente tem a presença aqui também de três componentes, três tipos de ervas, que é a alecrim, hortelã e sálvia, que tem ação desintoxicante, vai desintoxicar, promove um detox no nosso organismo, ajuda a reduzir, a eliminar o excesso de toxinas que se acumulam no nosso organismo, né? E que faz o quê? Quando a gente tem esse excesso de toxina no nosso organismo, acelera o nosso envelhecimento. Então, a gente não quer isso. É um desintoxicante com ação antioxidante de prevenir contração dos radicais livres. Não queremos que as nossas células envelheçam, não queremos que o nosso organismo envelheça, né? Além de também, quando a gente tem esse excesso de toxina, né, que se acumula dentro do nosso corpo, além de acelerar o processo de envelhecimento, também pode causar inúmeros inchaços no nosso corpo, dificultar o processo de emagrecimento e também provocar o aparecimento de acnes e algumas dermatites. Se a gente tem o excesso de toxina, automaticamente reflete no nosso corpo. Então, a gente tem essa ação do alecrim, do hortelã e da sálvia, que promove uma super desintoxicação, promove essa eliminação de toxinas, fazendo o nosso organismo trabalhar de uma melhor forma. Então, esse mix de ervas termogênicas, né, que foi escolhido especialmente, um blend especial, favorece para que acelere o nosso metabolismo. Lembrando que acelerar o metabolismo significa um gasto energético muito mais rápido, diminuindo o acúmulo de gordura. Então, a gente tem que lembrar que acelerar o metabolismo é isso. Muita gente confunde acelerar o metabolismo com o processo de aumento de batimentos cardíacos, né? E não, a gente está falando de gasto energético mais rápido, diminuindo o acúmulo de gordura, favorecendo ao emagrecimento, favorecendo, né, ao gerenciamento de peso. Ajuda a combater o cansaço e a fadiga. Temos a ação do chá verde, que fornece muito mais energia, muito mais disposição e é um super poderoso antioxidante, um dos maiores antioxidantes do mundo. Como a gente falou, auxilia nos processos da perda de peso também, porque promove, né, a termogênese, essa queima de gordura corporal, devolvendo em forma de energia. Melhora a ação em conjunto desse mix, melhora a funcionalidade intestinal, ou seja, o nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Ele tem muito mais neurônios, né, que a nossa espinha dorsal. Então, a gente pode falar, nós sabemos que ele é considerado como o nosso segundo cérebro. E saibam vocês, 70% das nossas células do sistema imunológico vivem no nosso intestino. Por isso que grandes cientistas que existem várias informações que falam que a saúde do nosso intestino é a chave da nossa saúde, da nossa imunidade a todas as doenças. Porque 70% das células do sistema imunológico vivem no nosso intestino. Então, o nosso intestino está ligado principalmente com os nossos níveis de estresse e o nosso estado de humor. Então, a gente precisa ter esse controle. A serotonina, que é um neurotransmissor responsável por várias funcionalidades do nosso corpo,
uma delas é o peristaltismo intestinal. Então, a gente precisa desse aumento da serotonina também para melhorar o nosso estado de humor. Então, todo esse processo, todo esse chá, esse mix foi selecionado pensando em auxiliar o processo não só da perda de peso, mas na proteção do nosso corpo de uma forma geral, promovendo a saúde. Ele melhora também, algo muito importante, a nossa digestão, pela ação da carqueja, pela ação da erva mate, que melhora a nossa circulação sanguínea. Também é rica em teobromina, que é um potente vasodilatador. Então, vai melhorar a nossa digestão, vai promover a melhor circulação e, consequentemente, toda a ação benéfica para o nosso organismo. Qual que é a forma de consumo? 2 colheres, né, do nosso linfa-chá, do nosso mix de ervas, em 1 litro de água fervida ou, se ela já for filtrada, aquecida até 80 graus. Lembra que eu comentei com vocês? Não precisa ferver ao extremo. Se ela for uma água já tratada, você aquece até formar as bolinhas no fundo da chaleira, coloca sob as folhas, deixa em infusão tampadinho por 15 minutos, coa e pode consumir. A indicação é que você consuma sempre após as refeições. Muita gente vai falar assim, como assim? Foi indicado para tomar antes das refeições? Tem problema? Não tem problema nenhum. Mas se você deixar para tomar uma xícara morna logo após as refeições, vai acelerar todo o processo, facilitar o seu processo de digestão, né? Outra dica que eu dei também, como o preparo é em 1 litro de água, você pode dividir essa porção em 2 vezes ao longo do dia. Faz uma porção pela manhã e uma porção à tarde, que você vai ter sempre o teu chá preparado ali na hora, com a presença, né, de todas as catequinas, toda a ação dos flavonoides muito mais rápido, muito mais ativos presentes para melhor funcionalidade. Qual que é a contraindicação? Gestantes, lactantes, crianças, não porque faça mal, mas como ele é inibidor de gordura e inibe alguns processos, ele não é indicado principalmente na questão do bebê, na formação do bebê, ou no crescimento da criança, ou até mesmo para a promoção do aleitamento materno, que o leite basicamente é formado, na sua grande parte, por gorduras. Então, por conta disso, nós não indicamos, mas não que haja, que vai fazer algum mal, mas para não tirar essa contribuição de nutrientes. Então, o nosso linfa-chá, você consumindo ao longo do dia, você está queimando gordura corporal, você está protegendo o seu coração, está melhorando a funcionalidade intestinal, tendo uma ação antioxidante e uma eliminação de toxinas. Então, fica essa dica para vocês, né? Se você ainda não consome esse chá, é o momento de você moldar a sua silhueta. O linfa-chá é o seu aliado, né? O seu braço direito contra a queima de gordura corporal. Ok, pessoal? Até passei um pouquinho aqui do nosso horário. Muito obrigada pela presença de vocês. E nos vemos no próximo treinamento. Até mais.